Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Para sempre será dada a Ele toda honra e toda glória. Entramos aqui também na plataforma do Facebook para nós juntos estarmos compartilhando a palavra nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você, receba a paz do Senhor Jesus neste momento no seu coração, no seu lar e na sua família. Queridos, amados amigos aqui das plataformas Facebook, Kawai, TikTok, estamos, aleluias, começando a meditar na palavra do Senhor nessa noite de sábado. Esse dia 19 de abril de 2025. Há mais de 2025 anos, Jesus, Ele deu sua vida no Calvário, deu sua vida na cruz, por mim e por você. Nós vemos, meus queridos, amados irmãos, quão grande foi o amor de Cristo para comigo, para com você. Diz a palavra do Senhor, aleluias, no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Nós sabemos, meus amados e queridos, que a palavra do Senhor, ela nos exorta nesta noite. Nós vemos que Jesus, Ele foi no Calvário, Ele enfrentou a morte, Ele enfrentou as lutas, as tribulações e a aflição das dores, porque Ele foi morto, aleluias, com grande sofrimento Ele enfrentou. Jesus não enfrentou a morte qualquer, Jesus não enfrentou a morte, aleluias, normal. Jesus enfrentou a morte sofrida, uma morte dolorida, por amor a mim e por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. E este amor é tão grande, Ele deu sua última gota de sangue no Calvário.
ressuscitando ao terceiro dia, levantando da sepultura, levantando do sepulcro. Diz a palavra do Senhor que ele visitou os seus discípulos. Depois que ele ressuscitou, aleluias, ele foi até os seus discípulos para apresentar-se a eles e provar a eles que tudo o que ele tinha dito tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, meus amados e queridos, a palavra nos fala, aleluias, nos Atos dos Apóstolos, aleluias, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 37 em diante. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: ouvindo eles isto, aleluias, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai vós desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiram com todos, segundo cada um tinha necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados e queridos, Jesus, aleluias, ele levantou do sepulcro e visitou os seus discípulos, visitou, aleluia, aquelas pessoas que conviviam com ele. E nós vemos que ele foi até o discípulo e deu a ordem para que eles levassem o evangelho. Que eles pregassem evangelhos a toda criatura, levassem a palavra, ensinando, aleluias, e dizendo ainda: aquele que crê será salvo, mas porém aquele que não crê será condenado. Como nos dias que ele estava pregando, muitos criam que ele era o Salvador, mas muitos também não creram nele, porque achavam que ele era o impulsor, achavam que ele, aleluias, era um malfeitor, que ele era um mentiroso. Mas ele provou a todos na cruz que ele realmente era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo tinha que acontecer. Jesus tinha que enfrentar a morte, Jesus tinha que passar na crucificação e ressuscitar, para nos ensinar o dever, para nos ensinar os deveres que nós precisamos prosseguir. Diz a palavra do Senhor que nós sempre temos que ser, aleluias, imitadores dele. É por isso que ele deixou essa lição para nós.
Ele levantando da sepultura do sepulcro, no domingo ao terceiro dia, e ele visitou os seus discípulos, visitou aqueles que ele convivia com eles. E diz a palavra do Senhor que ele deu a ordem para que os discípulos, os apóstolos, levassem o evangelho a toda criatura. E nós vemos que Pedro, aleluia, o mais chegado de Cristo, ele ouvindo essa mensagem atentamente, aleluia, ele ficou maravilhado quando viu Jesus, aleluia, ressuscitado. Ele ficou cheio de alegria quando viu Jesus ressuscitado. Tinha cumprido a promessa de Cristo. A tristeza que ele sentia ali acabou, e eles ficaram maravilhados. Meus amados, nós vemos, aleluia, que Pedro foi levar a palavra. Diz, aleluia, a Escritura, que ele estava pregando, ele estava anunciando, e 3.000 almas naquele dia converteram-se ao Senhor. Por mais, aleluias, que os romanos naquela época quis calar a voz do soldado que estava vigiando o sepulcro, diz a palavra do Senhor que anjos do Senhor veio à noite, aleluias, até o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. O soldado que estava à vigília do sepulcro caíram por terra, porque eles não suportaram o tremor, aleluia, a luz dos anjos. E nós vemos que ali eles acreditaram que verdadeiramente ali era o Filho de Deus que estava naquele sepulcro. E os anjos veio ressuscitá-los. Os anjos do Senhor veio levantar Jesus da sepultura. E eles saíram correndo. Aleluia, depois que eles levantou do desmaios, eles saíram correndo a avisar os reis que Jesus, aleluia, tinha ressuscitado. E nós vemos que aqueles homens sacerdotes, os fariseus, ofereceram as moedas para aquele soldado, para que eles não abrissem a boca, para que eles mentissem e dissessem que à noite que eles estavam dormindo, aleluia, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Cristo. Mas não adianta, meus amados, não adiantou, aleluia, porque o evangelho começou a se espalhar, aleluias, a ressurreição de Cristo começou a se espalhar. O povo começou, aleluia, a dar ouvido à palavra. Como Pedro estava pregando, e 3.000 almas se converteram a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos que naquele tempo, muitos aleluias, depois que Jesus levantou da sepultura, depois que Jesus levantou do sepulcro, eles muitas das vezes estavam com pouca fé. Eles achavam que Jesus tinha morrido e tinha acabado. Eles acharam que Jesus nunca mais iria falar de Jesus, que nunca mais iria falar daquele homem que fazia aqueles milagres. Mas nós vemos, aleluias, que a notícia que Jesus ressuscitou começou, aleluia, a se espalhar. A notícia que Jesus tinha levantado do sepulcro começou a se espalhar, e muita gente começou a ouvir, e muitos, aleluia, vieram a dar ouvido à palavra, dar ouvido às mensagens que os discípulos estavam pregando, porque a verdade, ela não fica escondida. Por mais, aleluia, que os romanos, que os soldados, que os fariseus, que os sacerdotes queriam calar a boca do soldado para que eles não dissessem que o Filho de Deus tinha ressuscitado, mas não adiantou, porque a verdade, ela se espalha, aleluia. A mentira, ela acaba logo, e quando a verdade chega, a mentira, ela se afasta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que Jesus, aleluias,
O nome de Jesus foi levado às nações, através dos apóstolos, porque ele diz: ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura. E assim fez os apóstolos. Eles não temeram mais, porque eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ele vieram muitos e muitos homens de Deus anunciando a palavra. Estevão, um jovem pregador, anunciador do evangelho também. O primeiro mártir depois de Cristo. Aleluias, ele foi morto por causa do evangelho. Estevão, aleluias, ele foi morto porque ele estava anunciando, aquele jovem pregador, anunciador do evangelho. Ele foi morto, apedrejado. Mas os discípulos, os apóstolos, eles não pararam, porque sua fé se multiplicou. Ele sabia que se perdesse a vida na terra, eles iriam receber uma recompensa, um galardão eterno, que Jesus tinha preparado para eles. Aquela palavra que Jesus dizia para eles quando estavam convivendo juntos, estava se cumprindo. Jesus dizia para eles, aleluia, que iria preparar lugar, que voltaria outra vez, aleluia. Os apóstolos começaram a encher, aleluia, de fé, de amor a Cristo, e eles levaram a palavra sem temer. Mesmo, aleluia, que eles enfrentassem a morte, eles enfrentaram a morte, mas eles, aleluia, não temeram, porque eles estavam com a fé, aleluia, em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós também, meus amados, nós sabemos através da palavra que Cristo, aleluia, ressuscitou. Há 2025 anos, Jesus o levantou da sepultura. E foi, aleluias, preparar lugar. E ele disse: eu vou preparar lugar e voltarei outra vez. E aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, que alcançará uma vida eterna, alcançará uma vida, uma moradia dessas que Jesus tem preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa vos diz: respeito a vós, os vossos filhos, e a todos os que são longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta, dizendo: salvai vós desta geração perversa. Aleluias. Os apóstolos pregavam, aleluias, e dizia para aquela multidão: salvai vós dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, aleluias, apregaram-se quase 3.000 almas. Pedro estava pregando, Pedro e João estavam pregando o evangelho, porque eles foram de 2 em 2. Eles foram divididos para ir 2 a 2, aleluia, e levar a palavra. Uns foi para uma cidade, outros foram para outra cidade levar a palavra. E aonde estava Pedro e João, naquele dia, 3.000 almas se converteram a Cristo. Hoje, aleluias, nós não estamos vendo mais pessoas se converteram a Cristo. Nós não estamos vendo mais, aleluia, as pessoas virem para a presença do Senhor, porque as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus. As pessoas não dão crédito mais à palavra do Senhor. Mas Jesus disse, aleluia, nos fins dos tempos, o amor de muito iria se esfriar, a iniquidade iria se aumentar e o amor de muitos se esfriaria.
nós vemos este acontecimento no dia de hoje. As pessoas, aleluias, estão se esfriando da fé porque não acreditam mais na volta de Jesus. E aparecendo muitas pessoas, aleluias, muitos anjos de Satanás, para derrubar a fé de muitos, dizendo que é ilusão, que Cristo não volta. Os falsos enganadores, anjos de Satanás, que estão derrubando a fé de muitos e muitas pessoas. As pessoas que não têm raiz, aqueles crentes evangélicos que não são enraizados na palavra do Senhor, estes cairão, porque eles não meditam na palavra, porque é a palavra do Senhor que nos faz fortalecido para vencer. Aleluias. Todas essas falácias desses falsos, esses anjos de Satanás que estão aí nas redes sociais, nas plataformas, dizendo que é ilusão, aleluias, falando que a palavra do Senhor é mentira, que o homem inventou isso para controlar as nações na terra, para controlar o povo na terra. Mas nós também usamos as plataformas para falar para você nessa noite que Jesus, Ele é verdade, que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém irá ao Pai se não passar por Ele. E nessa noite, aleluia, se nós não passarmos por Ele, nós não chegará até o Pai. E como nós podemos passar por Jesus? Através da sua palavra. Porque quando nós olhamos na mensagem de Cristo, nossa alma se fortalece, aleluia, nossos fardos se tornam leves, porque a palavra do Senhor, aleluias, ela muda, aleluias, o nosso cativeiro. Como é que funciona? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite, meus amados, vamos olhar para a palavra do Senhor. Vamos olhar para um Cristo ressuscitado, aquele que levantou do sepulcro. Glória a Deus. Porque nós vemos que quando Cristo deu seu último suspiro no Calvário, os discípulos ficaram tristes. Aqueles que amavam Cristo começaram a se entristecer, porque eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Nós vemos que Maria Madalena foi até o sepulcro no domingo de madrugada. E quando ela chegando ali, ela viu um anjo sentado, aleluias, sobre aquela laje onde estava o corpo de Cristo. E o anjo disse para ela: o que procuras, mulher? E ela disse: o corpo do meu mestre. E eles o levaram, aleluias. E neste momento Jesus apareceu para ela e disse: não chores, mulher. Aleluia, vai e avisa e espalha a notícia para os meus apóstolos que eu estou vivo. Aleluias. E ela saiu correndo e disse para os discípulos: ele vive. Aleluias. Aquele que morreu, aleluia, ele vive, ele está ressuscitado. E nós vemos que Pedro saiu correndo de alegria. Pedro saiu saltando, aleluias, até o sepulcro de Jesus, para ver se era verdade. Chegando ali, encontrar os mantos, tudo vazio, aleluias. E mais tarde Jesus viria, aleluias, provar para eles, aleluia, para que eles entendessem mais ainda que ele tinha ressuscitado. E Jesus aparecendo para eles, eles ficaram tão alegres, cheios do Espírito Santo. E quando Jesus estava subindo o céu, disse para eles: eu irei para o Pai, mas enviarei um Consolador para consolar a vós. Meus amados, quando nós nos encontramos tristes,
Quando nós nos encontramos abatidos, nós sabemos que temos um Consolador. E nós vemos, aleluia, que o Consolador estava consolando os apóstolos, aquelas mulheres que seguiram Jesus, até o dia de Pentecoste, quando eles estavam se reunidos. E ali disse a palavra que o Espírito Santo do Senhor desceu até eles. E eles se saltavam de alegria, porque ali estava o Consolador para o consolar. E ali eles não temiam nada mais. E ali ele estava pronto para levar a palavra, enfrentar a morte, porque todos eles enfrentaram o martírio. Aleluias. Mas eles levaram, eles ganharam almas, e muitos foram convertidos através das mensagens dos apóstolos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu deixo essa mensagem nesta noite de sábado. Deixo essa mensagem para mim e para você, para que nós venhamos a meditar, não em palavras de homens, aquelas palavras que muitas das vezes querem derrubar a sua fé, mas sim na palavra daquele, aleluias, que veio dar a sua vida por mim e por você. Porque é ela que nos mantém de pé. É esta palavra que nos mantém neste caminho. Um caminho espinhoso, um caminho apertado. Mas diz a palavra, no final desta jornada, nós seremos coroados com um galardão, uma coroa de vitória, uma coroa de justiça que está preparada para aqueles que perseverar até o fim. Por isso eu falo para você nesta noite, não abandone a sua cruz, continue firme, mesmo que as lutas sejam grandes, mas não há luta maior do que aquela que Jesus enfrentou por mim e por você. Se a luta está grande, saiba você que Jesus, Ele é maior do que qualquer luta, do que qualquer problema, do que qualquer enfermidade. Jesus é maior do que a morte, porque a morte, aleluia, foi repreendida por Ele. Não tema, prossiga, não abandone a sua fé. Cristo é contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você. Que o Senhor venha abençoar a sua noite, trazendo paz para você aqui do Kawai, do TikTok, você que me acompanhou, você que entrou comigo, você também no Facebook. Nós estamos aqui nas 3 plataformas. E Deus venha abençoar a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui Muito sofreu. esse povo Era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Gente, agradeço a você que entrou comigo aqui no TikTok. Muito obrigado pela sua participação.
Você aqui do Kauai também, que curtiu e comentou aí, enviou presente. Muito obrigado a todos vocês aqui das plataformas, do Facebook, né? Ali entrou ali meu irmão ali, o Edilson. Hoje ainda. Muito obrigado a vocês que participou comigo aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu deixo a paz de Cristo. Vamos estar terminando, porque já quase 3 horas nós estamos aqui, né? Transmitindo aqui, né, nas plataformas. E eu agradeço a você. Amanhã nós voltaremos em nome de Jesus. Se Ele nos dá essa oportunidade, né? Nós estaremos de volta aqui amanhã em nome de Jesus, né? Para nós estar outra vez falando da palavra, ouvindo os lindos louvores. Se nós amanhecermos respirando, se nós amanhecermos com este fôlego de vida, nós estaremos aqui, aleluia, junto com vocês. E se nós não amanhecer respirando, se Ele recolher o nosso fôlego de vida, nós estaremos com Ele, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo a paz de Cristo para você. Muito obrigado, você do TikTok, você do Kauai. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoar você e toda a sua família, e a paz de Cristo. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A cruz foi a mais pesada, por fora só vira madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só vira madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou quebrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento